2024 praticamente chegando ao fim e é bom avaliar a atividade parlamentar não só em Santa Catarina, mas os nossos representantes em Brasília. Por isso, hoje nós recebemos aqui na redação integrada do Grupo ND o senador Esperidião Amin, do Progressistas. Senador, primeiro quero agradecer a sua presença e já antecipando, antes que o senhor retribua, quero lhe fazer uma pergunta. Santa Catarina tem sido bem vista lá fora diante das defesas que o senhor tem apresentado no Senado Nacional? Bom, em primeiro lugar, uma saudação a todos, um feliz 25, um belo Natal para todos, é o que eu desejo. Olha, Santa Catarina hoje sofre muita inveja. Até dos nossos defeitos há quem inveja. E as nossas virtudes igualmente. Mas é um estado que tem energia, que tem bons exemplos. E nós temos que cuidar disso. Né? Dou como exemplo, por exemplo, contorno viário. Foi fiscalizando, foi cobrando. E nós temos que usar este mecanismo de cobrar, não ter vergonha de pedir, para conseguir que a 101, que a 282, a 280, a 285 seja concluída, a 163 seja concluída, ou seja, as grandes obras de infraestrutura do nosso estado, tanto rodoviárias quanto portos, como é o caso do Porto de Itajaí, aeroportos, como é o caso do aeroporto de Joinville, do aeroporto de Navegantes, cobrando, sem ter vergonha de cobrar, até porque é nossa obrigação. Tudo que a gente usar e der certo, como foi o caso do contorno, nós temos que transportar, por exemplo, para a otimização da 101 e da 116 e cobrar. Eu vou dar essa contribuição, aproveitando o que eu aprendi, para fazer com as outras obras de infraestrutura, cobrando. O senhor acabou de tocar numa palavra que é a otimização. Nós estamos prestes a discutir a otimização do contrato com a concessionária da 101. Muito se discute na viabilidade do túnel em Palhoça, na 101. O senhor acredita que o seu papel é importante para defender essa obra de infraestrutura sem onerar muito o usuário que já paga tanto por pedágios em todo o Brasil? Não apenas o Esperidião, mas o Fórum. Temos que ser justos. O Fórum Parlamentar de Santa Catarina tem sido correto e coeso nisso. Deputados e senadores. Quanto à nossa contribuição para reduzir os custos, free flow. Na hora que for adotado o free flow, que é uma lei nossa de 2021, nós vamos ter uma redução do per capita por quilômetro de mais de 40%, como aconteceu onde ele foi usado. Porque no free flow não existe loteria do mal. Eu saio de Porto Belo, se vou para o norte, não pago. Pelo contrário, pago. Se venho para o sul, não pago. Quer dizer, paga por quilômetro. Isso reduz o custo. E isso vai beneficiar tanto no trecho sul quanto no norte da 101 e também na 116. Cobrar, veja bem, não precisa legislar, cobrar a execução. O senhor acredita que é viável a implantação de um túnel? Não, é legal, é de lei. Nós vamos cobrar. Primeiro estamos cobrando na otimização, que tem a data. E é em cima da data que nós vamos cobrar. Se não, está na lei. É um dispositivo da lei de junho de 2021 que o free flow tem que ser adaptado nas novas concessões. E tem que ser também adaptado para as concessões que já existem, como é o nosso caso. Bom, o senhor tocou em outro assunto muito importante para Santa Catarina, latente nesse final de ano, que é a questão dos portos. O Porto de Itajaí tem sido alvo de muita discussão. Federalização pode trazer algum impacto positivo ou negativo para Santa Catarina e de que forma o senhor vai atuar acompanhando esse processo todo? Olha, como eu tenho a experiência da década de 90, quando nós conseguimos alterar a lei dos portos e permitir com isto a autorização, a permissão para que a Prefeitura de Itajaí fosse a única prefeitura do Brasil que tinha a responsabilidade de gerir o porto, nos livrando de Santos, eu tenho que advertir mais do que todos que nós não podemos voltar para Santos. Isso é um deboche, é um erro, e eu estou na trincheira de cá para brigar contra essa ideia de fazer com que Itajaí volte a ser administrado por São Paulo ou por Santos. E quando a gente dimensiona isso, o senhor acredita que essa federalização
onde uma lâmpada depende de uma decisão de Santos, a troca de uma lâmpada, isso pode gerar um impacto financeiro negativo, então, para o estado de Santa Catarina? Eu não acho. Eu vi. Eu assisti a isto acontecer. E foi por isso que em 93 mudamos o projeto de lei e em 97 foi assinado o convênio. Ou seja, esse filme já passou. Ninguém vai ter surpresa nenhuma se este for o caminho. Eu tenho ainda a esperança de que prevaleça o bom senso entre o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, nós todos, forças econômicas, trabalhadores, para evitar esse escabroso caso de volta ao passado. Senador, o senhor falou na questão de economia, desenvolvimento econômico. Santa Catarina é referência no agro, no turismo, no empreendedorismo, em uma conversa recente que nós tivemos. O senhor acredita que é importante que o Senado, os senadores, os deputados federais que representam Santa Catarina continuem atuando lá em Brasília? E de que forma o senhor tem contribuído para alcançar bons números e de parcerias, mas também de investidores, novos investidores, para o estado catarinense? Eu quero destacar 3 conquistas deste fim de ano. Primeiro, na reforma tributária, nós, com o nosso mandato, conseguimos aprovar 18 emendas, tanto de redação quanto de conteúdo, para beneficiar Santa Catarina, para beneficiar o empreendedorismo, para beneficiar as empresas que têm investido tanto em infraestrutura quanto na qualificação dos seus trabalhadores e de empresários. Então, na reforma tributária, na LDO e na lei que renegociou a dívida dos estados, o nosso mandato conseguiu aprovar textos de lei que definem cabalmente, de maneira cabal, definitiva, que o Estado é credor daqueles 385 milhões de reais que o governo do Estado transferiu para a União para investir em rodovias federais aqui. Vamos aguardar a sanção das leis. Mas isso agora é líquido e certo. E mais do que isso, e esse recurso vai ser corrigido. Vai ter alguma forma de correção compatível com a da lei da renegociação da dívida para beneficiar o Estado. O senhor falou em reforma tributária e a gente vem aí... E se me permite, claro. E ainda conseguimos aprovar um projeto de lei que eu subscrevi juntamente com os senadores Jorge Seife e a senadora Ivete, que torna o Pronamp não um projeto para atender a pequena e microempresa que acabava, mas sim que tem continuidade. Ou seja, o Pronamp passou a ser definitivo com a aprovação do nosso PL 6012, que foi aprovado por unanimidade no Senado, na Câmara, e passa a vigorar a partir de janeiro de 2025. Ou seja, o Pronamp não foi apenas para a pandemia, foi para sempre. Quando o senhor fala nesse projeto em específico, o senhor acredita que é esse estímulo que o pequeno empreendedor precisa, mas não só até um certo período, que ele se estenda para manter também a atividade econômica em pleno vapor? Nada gera mais empregos e nada ajuda mais a preservar empregos do que apoiar a pequena e microempresa. Foi essa bandeira que o atual governador, Jorginho Melo, quando senador, lançou e teve o apoio de todos nós para criar o Pronamp. Agora, se o recurso que volta para o Pronamp vai ser utilizado em outra coisa, não é bom. É preciso que haja uma continuidade. Ou seja, que haja mais esta fonte de recursos para continuar apoiando a micro e a pequena empresa, não apenas em Santa Catarina, onde nós temos os melhores exemplos, mas no Brasil. Senador, a gente tem outra discussão e uma decisão governamental do governo federal em relação à segurança pública, limitando até uma atividade dos agentes de segurança pública. Santa Catarina é referência, o estado mais seguro considerado nacional, no cenário nacional. De que forma o senhor vê essa decisão do governo federal colocando uma certa limitação, ou podemos dizer até restrição aos agentes? Olha, a única coisa positiva dessas duas iniciativas, do decreto agora e da PEC há algum tempo, é que o governo federal acordou para saber que segurança é importante. Porque o atual governo federal não tinha tomado nenhuma medida, não tinha anunciado um fio de palavra a favor da segurança pública. Começou de maneira desastrada, mas pelo menos está focalizando esse assunto, que é muito importante. E é tão importante
quanto nós ultrapassarmos essa barreira de narrativas, né, que estão sendo usadas no Brasil. Quer dizer, agora afloram as informações de que o 8 de janeiro todo mundo sabia que ia acontecer. Sim, cansei de dizer isso durante a CPI. Agora, outras fontes estão confirmando o que nós afirmávamos. Todos os órgãos, todas as agências do Sistema Brasileiro de Inteligência sabiam 2 dias antes que ia haver problemas na esplanada dos ministérios, inclusive com invasões. Deixaram acontecer. Como disse o próprio presidente Lula, alguém abriu a porta. Então, é na esteira desse tipo de engodo que nós estamos vendo o Brasil sob um inquérito 4781, que vai completar 6 anos de inquisição no Brasil. É nesse contexto equivocado que nós vemos a relutância de parte da Justiça Eleitoral de adotar o voto auditável. É um progresso, é apenas um progresso da máquina que nasceu em Santa Catarina, a urna eletrônica. Ou seja, nós estamos enfrentando alguns entulhos que passam até pela demarcação de terras indígenas, que dificultam o progresso, o desenvolvimento e que fazem retardar a segurança jurídica de que nós precisamos para crescer. É nesse contexto que eu coloco a questão da segurança. Voto impresso. O senhor tem trazido essa discussão. O senhor acredita que é uma ferramenta importante para que possamos sanar algumas dúvidas e, se o processo é tão transparente, colocar realmente em prática? Sim. Se é transparente, por que não fazer aquilo que a Índia, que é a maior democracia do mundo, 1 bilhão de eleitores quase, né? O Paraguai, até a Venezuela usam o voto auditável. Então, isso é um caminho natural que acompanha a utilização da urna eletrônica. E por um preconceito, né, todas as tentativas, e nós estamos tentando de novo, sempre esbarram numa contrariedade presunçosa. Acho que isso também tem que ser discutido claramente à luz do que é moderno, à luz da economia e da sociedade digital que nós somos. Assim como a pretensão do governo de criar um tal sistemas integrados de gerenciamento da inteligência artificial, isso é uma versão atual do grande irmão do George Orwell. O senhor falou da demarcação de terras indígenas. Recentemente, o senhor participou de uma reunião na Procuradoria-Geral do Estado, também discutindo esse tema. O senhor acredita que foi muito afoita essa decisão do governo federal e que pode prejudicar exatamente a cadeia produtiva? Em especial, vamos utilizar aqui a Grande Florianópolis, em Palhoça, de moluscos, de frutos do mar, de centenas de famílias, há possibilidade de reversão? Olha, nesse caso concreto, o pior que o governo federal fez foi integrar uma mesa de negociações liderada pelo Supremo Tribunal Federal, criada em agosto, com vigência até 28 de fevereiro, e durante a negociação, da qual o próprio governo federal participa, editar 2 decretos executivos. Ou seja, os 2 decretos executivos estão respaldados num decreto normativo de 96, que não está atualizado para a lei em vigor. E, além disso, o governo atropela uma mesa de negociações da qual ele participa, tomando decisões que contrariam o próprio espírito da mesa de negociação. Assim é difícil trabalhar. O senhor tem feito algumas avaliações sobre a atividade do STF. Como o senhor vê as ações do STF no campo político e que, de certa forma, trazem também um impacto na vida da população? A pior coisa que se pode fazer contra a justiça brasileira é o que o próprio Supremo está fazendo em manter o inquérito 4781, que é uma inquisição que contraria o Estado Democrático de Direito, e, de outra forma, impedir que se conheça a verdade sobre as omissões comprovadas que ocorreram por parte das atuais autoridades federais durante o dia 8 de janeiro e nas horas que antecederam a isto. Como falei, todas as 48 agências do Sistema Brasileiro de Inteligência foram informadas com 2 dias de antecedência
que haveria problemas na esplanada dos ministérios. Nem a Força Nacional, que estava lá aquartelada, 280 homens, no pátio do Ministério da Justiça, nem as forças, tanto da Polícia Militar quanto das Forças Armadas, tiveram comando para agir. E como disse o próprio ministro Alexandre de Moraes, numa entrevista de 4 de janeiro deste ano de 2024, ele com 100 homens, com menos de 100 homens do batalhão de choque, teria impedido aquilo. Portanto, esta narrativa que tenta encobrir as omissões havidas no dia 8 de janeiro, essa narrativa não vai ser engolida tão cedo, porque ela afronta a verdade. Bom, quando eu abri a entrevista, eu falei que 2024 está praticamente encerrando. Que avaliação o senhor faz desse ano de atividade parlamentar por parte do senador Amin? Olha, eu acho que nós conseguimos vários êxitos, repito, tanto na reforma tributária, particularmente no interesse do empreendedorismo e de Santa Catarina, quanto nas últimas leis aprovadas, desde a do PRONAMP, as leis de diretrizes orçamentárias de renegociação das dívidas, e acredito que nós estamos embalados para, em 2025, prosseguir. Confio na unidade do nosso fórum parlamentar, que é um exemplo para o Brasil, e, acima de tudo, na fiscalização do eleitor, da imprensa, a participação da imprensa nas grandes causas de Santa Catarina, que é também fundamental para motivação, para esclarecimento, como, neste momento, nós estamos tentando fazer. O senhor é agente político, não tem como a gente fugir à pergunta. Para onde vai Esperidião Amin no próximo processo eleitoral? Já que o senhor tem ficado muito posicionado realmente ao centro, defendendo as causas da comunidade. Nem muita esquerda, nem muita direita. Eu estou procurando fazer o melhor mandato possível para Santa Catarina e para o Brasil. Nós temos que olhar a nossa grande casa. O restante fica por conta da saúde, se Deus quiser, e da sociedade catarinense que me conhece. Senador, obrigado pela entrevista. Sucesso para o 2025. Espero que nós possamos trazer bons frutos do seu trabalho lá em Brasília, aqui para Santa Catarina. Se Deus quiser. E a todos, repito, um 2025 de muita paz, de muito trabalho e de muita prosperidade.